Olá, boa noite, eu sou o irmão Reis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou nessa noite aqui. Eu estou nessa noite aqui para fazer esse vídeo, crendo que essa palavra de Deus vai ajudar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra são conselhos de Deus para a nossa vida, são admoestação de Deus e até mesmo repreensão de Deus. A palavra de Deus é tudo isso para a nossa vida, é direção, é orientação. Conselhos de Deus, admoestação, orientação para nós, né? Eu estou lendo aqui o livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu estou lendo o capítulo 7 em diante. E a Bíblia me despertou para mim, né, pensar no que eu estou fazendo ou falando com alguém. Então eu tenho que pensar antes de fazer algo com alguém e antes mesmo de falar algo de alguém. Seja da minha família, seja pessoas que não sejam da minha família, seja pessoas que estão ao meu redor, seja quem quer que seja. Antes de você profetizar algo, antes de você dizer algo, pense bem antes de você fazer, antes de você falar. O tema da nossa mensagem é esse: você já pensou no que você está fazendo ou falando de alguém? Vão fazer o mesmo com você. De alguma maneira você vai colher. Então a Bíblia é isso, a palavra de Deus é assim para nossas vidas. De alguma maneira nós vamos escolher se nós fizer algo com alguém ou se nós até mesmo falar, somente falar. Segundo a Bíblia, né? Conselhos, admoestação e até mesmo repreensões de Deus para a nossa vida. Deus, ele lhe ama e ele quer que você examine bem as suas palavras, aquilo que você vai falar ou fazer de alguém. E essa é a mensagem de Deus para a sua vida e você tem que examinar a sua vida, os seus pensamentos, as suas intenções. Você não tem que se preocupar sobre a vida do próximo, não. Você tem que se preocupar com a sua vida. Só que como eu sou um servo do Deus vivo, um servo do Deus Todo-Poderoso, eu estou fazendo esse vídeo para você, porque Deus, ele quer que você venha visualizar, você que me segue a 10, 80, até 100 ou 300 pessoas, que você venha crer nessa palavra e crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi quem falou isso. E o primeiro tema que eu quero ler para você é algo aterrorizante da parte de Deus para a sua vida. A Bíblia fala dessa maneira, em Mateus capítulo 10, no versículo 32 e diante, Jesus Cristo diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estais no céu. Veja bem, Jesus disse que se você confessar ele diante dos homens aqui na terra, confessar ele como seu único Senhor e suficiente Salvador, ele vai lhe confessar diante do céu. Se você fizer isso, você vai estar fazendo algo para si mesmo. E Jesus Cristo vai fazer algo muito importante para você. No versículo 32, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então, se você negar Jesus diante dos homens na terra, Jesus vai negar você diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. Por isso que eu digo para você, você já pensou no que você está fazendo ou falando de alguém? Vão fazer o mesmo com você. Se você negar Jesus aqui na terra, ele vai fazer o mesmo com você naquele grande dia no céu. Por isso que eu estou lendo essa palavra para você. Se você negar Jesus, se você não aceitar ele como Senhor suficiente Salvador, se você não obedecer, se você não crer nele, você, infelizmente, ele vai negar você diante de Deus, diante dos anjos na terra. E aceitar Jesus é uma decisão, é uma atitude, uma escolha mais séria depois do casamento, é aceitar Jesus. Antes do casamento, a primeira escolha mais séria de um ser humano é aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador e mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda é o casamento. Então, essa é a palavra que eu tenho para você. Então, confesse Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador na terra. Ele vai confessar você diante do Pai na eternidade. Eu quero ler para você o restante da mensagem que está escrita em Mateus capítulo 7, no versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, no momento que você julga alguém, no momento que você julga alguém, você vai ser julgado também. Por isso que eu digo para você, eu e você, nós temos que pensar bastante no que nós estamos fazendo ou falando de alguém, porque vão fazer o mesmo com a gente.
Nós vamos colher de alguma maneira segundo Jesus Cristo, segundo o Filho de Deus, a palavra de Jesus de Deus. Jesus disse, ó, não julgueis, por quê? O restante do versículo explica o porquê. Ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgar sereis julgados, e com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir a vós. Então tudo aquilo que você faz com alguém, tudo aquilo que você fala de alguém, um dia você vai colher de alguma maneira, vão fazer o mesmo com você. Se você estiver fazendo algo de bom, vão fazer o mesmo com você. Se você estiver fazendo algo de ruim, vão fazer o mesmo com você. Se você estiver caluniando, julgando, apontando alguém, se você estiver atrapalhando a vida de alguém, vão fazer o mesmo com você um dia. Se você estiver mandando fazer algo com alguém, vão fazer o mesmo com você. Se você estiver ajudando alguém, se você estiver ali fazendo o bem, se você simplesmente estiver andando no caminho de Jesus, fazendo o que é correto, sem atrapalhar o seu próximo, alguém, se você estiver orando pela sua família, orando de coração, vão fazer o mesmo com você. Os teus familiares, outras pessoas vão orar por você, porque é recíproco a palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que eu e você fizer, vão fazer com nós. Deus vai fazer com nós. Então é isso, ó, não julguei para que não sejais julgado. O que é o julgar? A palavra julgar significa decidir como juiz, dando sentença de condenação ou de absolvição. Então nós temos que pensar, você tem que pensar. Será que você não está decidindo algo pela alguém, não? Decidindo como juiz uma sentença? Será que você não está condenando, fazendo uma sentença, condenando alguém sem a pessoa merecer? Nós temos que pensar. Censurar, condenar a palavra julgar é isso. Você está certo que você não está censurando alguém, não? Sem a pessoa merecer. Porque Jesus censurou os escribas e os fariseus, porque eles mereciam. Condenar, será que você não está condenando, decretando, sei lá, maltratando, mandando matar ou prejudicar alguém sem a pessoa estar merecendo, não? Você está errando, vão fazer o mesmo com você. Se não fizer nessa terra, vai fazer na eternidade. Jesus ele vai simplesmente mandar o anjo lhe jogar no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte, a palavra é desse jeito. Não julgueis para que não sejais julgados. Se você fizer algo com alguém, vão fazer o mesmo contigo. Então, se você orar por alguém, vão orar por ti. Se você orientar uma pessoa da maneira de Deus, da maneira correta, vão fazer o mesmo contigo. Vão te ver dessa maneira. Se vocês seguir Jesus como Jesus quer, segundo a palavra, vão lhe ver segundo a palavra. Se você fizer o contrário, vão lhe ver ao contrário da palavra. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, se você fizer algo com alguém, vão fazer o mesmo com você. Se você falar algo de alguém, vão fazer o mesmo com você. Tudo aquilo que você está fazendo. Não se ganhe. Porque com o juízo com que julgar, sereis julgados. Então, se você julgar a pessoa de um jeito, se você condenar, se você decidir algo como condenação, sentença, ou absolvição, ou censurar, ou condenar alguém, atrapalhar a vida de alguém, vão fazer o mesmo com você. Se você for juiz, se você estiver sendo uma testemunha verdadeira, se você estiver fazendo o que é correto, glória a Deus, aleluia, isso é uma autoridade. Agora, se você não foi, você estiver condenando, censurando alguém, né, ali sentenciando, condenando alguém, atrapalhando a vida de alguém, apontando o erro de alguém, defamando alguém, é difícil de entrar no reino do céu, segundo a Bíblia. E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu irmão e não vê as traves que estão no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Quer dizer, se você só pode falar se você não estiver fazendo. Então, se eu não estou roubando, então eu posso até pregar sobre isso. Se eu não estou matando, se eu não estou adulterando, se eu não estou mentindo, se eu não estou caluniando, se eu não estou perseguindo alguém, se eu não estou defamando alguém, se eu não estou atrapalhando a vida de alguém, se eu estou amando, então, se eu quero o bem do meu próximo, então eu tenho a livre e espontânea vontade de pregar, de orientar alguém. Por quê? Porque eu estou seguindo Jesus Cristo. Não estou me justificando, a palavra que justifica nós. Então, se você não tem um argueiro no olho, então você pode tirar a trave do olho de alguém. Se você não tem a trave no seu olho. Então, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Então, fique esperto, fique atento, cuidado.
A palavra de Deus fala em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, ó, não erreis. Ao conselho de Deus, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que eu digo o tema para você. Você já pensou no que você está falando ou fazendo ou falando de alguém? Porque, ó, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Tudo aquilo que você fizer de mal, ou da carne, da sua vontade própria, que não está agradando a Deus, você vai colher. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você semear, plantar algo do Espírito, fazer o que é correto, aconselhar, admoestar segundo a palavra, orar, tal e tal, fizer aquilo segundo a palavra de Deus, com alguém você vai também colher. Se você fizer o bem, mas se você fizer o contrário, você vai colher. A Bíblia que fala. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então nós não temos que se cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher tanto o bem como o mal. Mas só que esse versículo é totalmente para o bem, ó. E não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então um conselho que eu digo para você, não se engane. Se você estiver plantando o que é errado, você vai colher. Se você estiver incentivando, mentindo, enganando, traindo, adulterando, caluniando, mandando matar alguém, mandando rejeitar, negar alguém, se preocupe não, meu amigo. Se você não pedir perdão de coração e não parar, você não vai herdar o reino do céu. É conselho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se você quiser ler as passagens bíblicas, Mateus capítulo 10, no versículo 32 ao 33, depois Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, e depois Gálatas capítulo 6, no versículo 7, 8 e 9. Deus abençoe você poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus proteja você, todos os seus familiares, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, que toda obra do inferno, do diabo, não venha prevalecer nem contra a sua vida, nem contra o seu ministério, nem contra o seu chamado, nem contra as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E somente as bênçãos de Deus venham prevalecer sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço que o Senhor venha proteger, guardar, livrar essa pessoa de todo mal. E com o teu Espírito, Senhor, venha convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus Cristo. Dê a tua direção, o teu discernimento espiritual, a tua sabedoria, a tua inteligência, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todo demônio que estiver ali na casa, na família da pessoa, ali aonde ela trabalha, que todo demônio que se levantar pelo caminho, que venha sair por 7 caminhos diante dessa pessoa, em nome de Jesus, que todo mal saia dos seus caminhos, da sua casa, da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, dos seus filhos, das suas filhas, das suas netas, em nome do Senhor Jesus Cristo, dos seus netos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que somente as bênçãos do Senhor venham repousar sobre a sua vida, descer sobre a sua vida. Eu abençoo você, através do nome de Jesus, através da palavra de Jesus, em nome de Jesus, amém.